Vamos lá, pessoal, para a correção da atividade de vocês referente à regra de 3, tá? Aqui envolviam questões dessa atividade disponibilizada, né? Disponibilizada até às 8 horas da manhã de ontem, né? Quinta-feira, que vocês tinham para responder essa atividade. Legal? Ela envolve questões de regra de 3, né? A gente está trabalhando a regra de 3, tanto a simples quanto a composta. Beleza? Então aqui a primeira questão dizia o seguinte: a Fátima é artesã. Para produzir um lote de determinado produto, ela leva 20 dias, sendo que ela trabalha 6 horas por dia. Se Fátima começar a trabalhar 8 horas por dia, quantos dias ela vai levar para produzir essa mesma quantidade? Então, primeiro, para a regra de 3, o que a gente tem que pegar? A gente tem que identificar as grandezas, né? O que está sendo levado em consideração aqui? Os dias trabalhados e as horas trabalhadas por dia. O número de horas trabalhadas. Então aqui a gente tem a Fátima é artesã. Para produzir determinado lote, ela leva 20 dias, sendo que ela trabalha 6 horas por dia. Se Fátima começar a trabalhar 8 horas por dia, quantos dias ela vai levar para produzir a mesma quantidade desse produto? Então aqui a gente tem a questão envolvendo a regra de 3, né? A gente vai trabalhar aqui com essa tabelinha aqui. Então tem a tabela aqui, identificada a tabela, qual que é o segundo passo? A gente vai relacionar essas grandezas, a gente vai analisar a ordem que essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Como é que a gente faz isso? A gente vai analisar o seguinte: você trabalhando 6 horas por dia, ela levou 20 dias. Se ela trabalhar 8 horas por dia, vai levar mais ou menos tempo? Vai levar menos tempo. Então, aumentando o número de horas, diminui o número de tempo, né? Então, você aumenta um, diminui o outro. Então, elas são inversamente proporcionais. Então, para isso, a gente deve inverter a ordem que aparece as horas aqui ou os dias, né? Qualquer uma das colunas a gente inverte a ordem que eles aparecem. Era 6 e 8, ficou 8 e 6, né? Porque antes aqui, ó, esse aqui estava aumentando, esse estava diminuindo. Aumenta o número de horas, diminui o número de dias. No momento que eu inverto eles, que eu troco eles de posição, essa minha seta agora vai estar apontando para baixo. E eu tenho as duas setas no mesmo sentido. Agora, no mesmo sentido, basta fazer a multiplicação cruzada. Eu vou ter aqui 8 vezes x, que vai ser igual a 2 vezes 6 é 12, a 120. Então a gente vai ter aqui o nosso x, vai ter x sendo igual a 120 dividido por 8. E se 8 está multiplicando, passa dividindo. Então o nosso x vai ser igual a 15. Então a gente tem aqui que o número de dias, trabalhando 8 horas por dia, vai ser de 15 dias. Então a resposta correta aqui, alternativa letra D. A quarta alternativa aqui, de 15 dias. A próxima questão. Gilmar precisa realizar uma viagem e sabe que seu veículo a cada 300 km gasta 35 litros de gasolina. Caso ele precise percorrer 480 km, qual será o total de combustível necessário? Então aqui as grandezas relacionadas é o número de litros e a distância percorrida, né? Quilômetros e os litros, né? Que é as grandezas que estão sendo comparadas. Eu sei que 300 km ele gasta 35 litros. Para 480 km, ele vai gastar mais ou menos? Quantos litros ele vai gastar? Então aqui a gente criou a nossa tabelinha. A partir do momento que a gente tem a tabela criada, a gente vai relacionar essas grandezas. Vamos ver se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então vamos lá. 300 km gasta 35 litros. 480 vai gastar mais ou menos? Se aumenta os quilômetros, vai aumentar o gasto. Então elas são diretamente proporcionais. Nesse caso não precisa inverter, basta multiplicar cruzado. Eu vou ter aqui 300x, que vai ser igual a 480 vezes 35, que vai ser 16.800. A gente vai pegar esse x, vai ser igual a 16.800. 300 está multiplicando, ele passa dividindo, passa dividindo. Então, nosso x ele vai ser igual a 56
litros. Ou seja, o total de gasolina, né, que ele vai gastar para percorrer essa distância será de 56 litros. Esse caso aqui é a alternativa letra C, 56 litros. A próxima questão. Alfredo comprou em uma promoção com 15% de desconto um celular. Pagou R$ 1.360 reais. Nesta compra, Alfredo economizou. Ele pergunta, né? Quanto que ele economizou? Primeiro passo para a gente calcular esse tipo de questão, a gente tem que analisar. 1.360 foi o total que ele pagou. Né? Foi quanto ele pagou? 1.360. E ele pagou 15, ele ganhou 15% de desconto. Ou seja, de todo o valor do celular, ele ganhou 15% que ele não precisou pagar. 15% desse valor ele não precisou pagar. Ou seja, ele pagou 85% do valor do celular. Os 15% aqui ele não precisou pagar. Então aqui a gente tem as grandezas, né? Que é a porcentagem e os reais aqui que ele está pagando. A quantidade que ele pagou. Em 85% ele pagou 1.360. Ele quer saber nessa compra quanto que ele economizou. Então a gente precisa identificar o 100%, né? Quanto que é o 100% desse valor. Depois a gente subtrai desse 1.360, a gente vai identificar qual é o valor, quanto que ele economizou. Então a gente vai identificar aqui quanto que era o 100%, quanto que era o preço do celular. Depois que a gente tem o preço do celular, a gente consegue simplesmente identificar aqui por uma subtração o quanto que ele pagou. Agora a gente vai comparar essas grandezas, né? 85% é 1.360. 100% vai ser mais ou vai ser menos? Vai ser mais. Aumenta esse também. Então eles estão diretamente proporcionais, basta multiplicar cruzado. A gente vai ter aqui 85x igual a... Aqui vai ser 13.600. 136.000. 1, 2, 3. 2, 3, 0. É isso aí mesmo. Então x vai ser igual a 1.300... 136.000. Esse aqui, 130. Dividido pelo 85. Por 85. Isso vai ser um total de R$ 1.600. Então o celular que custava R$ 1.600, ele pagou 1.360. Então vamos analisar aqui quanto que ele economizou. 0 com dá 0, aqui não dá pé de emprestado, fica 10, aqui fica 4, sobra 2 e aqui fica 0. Então ele economizou R$ 240, ou seja, alternativa letra B. Ele economizou R$ 240. Esse é o total que ele economizou nessa compra. Então aqui todas as questões relacionadas com a regra de 3, né? Essa aqui a gente só tinha que fazer uma subtração. Próxima questão. Em uma empresa produtora de sucos de laranja, 5 funcionários trabalhando 8 horas por dia conseguem engarrafar 650 litros de suco em um dia. Quantos funcionários trabalhando 10 horas por dia serão necessários para engarrafar 1.300 litros de suco em um dia? Tá? Então aqui a gente vai pegar as grandezas. O que a gente tem? Funcionários. A gente tem o número de funcionários. A gente tem o número de horas que trabalham por dia. E a gente tem o número de litros que eles conseguem engarrafar. Então aqui, 5 funcionários trabalhando 8 horas por dia conseguem engarrafar 650 litros. Quantos funcionários trabalhando 10 horas por dia serão necessários para engarrafar 1.300 litros nesse dia trabalhado ali? Então vamos lá, a gente tem agora a nossa tabela. Esse aqui já tendo 3, a gente tem 3 grandezas relacionadas, a gente está trabalhando com regra de 3 composta. Agora a gente vai classificar para analisar a situação
elas são as grandezas, né? Se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Como é que a gente faz? Pega a coluna que tem a variável, é a coluna dos funcionários. Então, a coluna dos funcionários aqui, vou pôr um sinal de igualdade e vou comparar agora funcionários, a coluna dos funcionários com a coluna das horas, tá? Primeiro com a coluna das horas. Trabalhando 8 horas por dia, eu precisei de 5 funcionários. Se trabalharem 10 horas por dia, eu vou precisar de mais ou de menos funcionário? Eu vou precisar de menos funcionário. Se eu aumentar o número de horas que eles vão trabalhar, não preciso de 5 funcionários. 5 funcionários fariam em 8 horas, eles ficariam com 2 horas vagas. Se eu vou aumentar para 10 horas, eu posso diminuir o número de funcionários, correto? Então, se aumenta um, diminui o outro. Então, tem que inverter a coluna das horas. É 8 e 10, vai ficar 10 e 8. Agora eu esqueço as horas, eu vou comparar sempre a do X, aqui tem a variável. Os funcionários agora eu vou comparar com os litros produzidos. 650 litros eu precisei de 5 funcionários. 1.300 litros eu vou precisar de mais ou de menos funcionários? Eu vou precisar de mais funcionários. Aumenta o número de litros, aumenta o número de funcionários, então eles são diretamente proporcionais, não precisa inverter. Então a gente tem 650, 1.300. Agora eu vou multiplicar esses dois, então eu tenho aqui ó, 5 e x vai ser igual aqui 6.500 e 8 vezes 1.300 é igual a 10.400. Agora basta multiplicar cruzado. Então eu vou ter aqui, dando um pouco para baixo para a gente ter mais espaço para calcular. Vou ter 6.500 x vai ser igual a 10.400 vezes 5 é igual a 52.000. O nosso x vai ser igual a 52.000 dividido por 6.500. Aqui simplifica, a gente vai ter 520 dividido por 65 e x aqui vai ser igual a 8. 8 o quê? Ou seja, 8, o que é o x? É funcionários. Então serão necessários 8 funcionários trabalhando 10 horas por dia para fazer 1.300 litros. Então a resposta correta aqui serão 8 funcionários. A letra E. Próxima questão. Uma equipe de 5 funcionários está incumbida da digitalização de alguns processos. Em um certo dia, cumpriu a meta de digitalizar 20 processos em 40 minutos. No dia seguinte, a equipe recebeu a meta de digitalizar 30 processos, mas 2 de seus funcionários faltaram. Então, supondo iguais as produtividades de todos os envolvidos em ambos os dias, essa nova meta será cumprida em... Aí ele pergunta quanto tempo eles vão levar para cumprir essa nova meta. Então vamos analisar as grandezas que a gente tem. Tem os funcionários. Tem 5 funcionários, está incumbido da digitalizar 20 processos. Então a gente tem um número de processos em 40 minutos. E aqui a gente tem os minutos. Então a gente tem aqui 5 funcionários. Cumpriu a meta de digitalizar 20 processos em 40 minutos. Ele disse, no dia seguinte a equipe recebeu a meta de digitalizar 30 processos, mais 2 de seus funcionários faltaram. Então a gente vai ter 3 funcionários trabalhando. Supondo igual as produtividades envolvidas em ambos os dias, essa nova meta será cumprida em... Quer saber qual é o tempo que vai levar para cumprir essa nova meta. Para analisar isso, é a tabela aqui. E vamos relacionar essas grandezas. Vamos ver aqui como é que vai estar a relação dessas grandezas. A gente tem mais de 2 grandezas, então a gente sabe que isso aqui é uma regra de 3 composta. Vamos relacionar as grandezas. Como é que a gente faz? Primeiro a coluna das variáveis. Então a gente vai ter aqui 40 e o x, da ordem que está. Sinal de igualdade aqui. Vou relacionar primeiro os minutos com o número de funcionários. 5 funcionários levaram 40 minutos. 3 funcionários vão levar mais ou menos tempo? Vão levar mais tempo. Diminui o número de funcionários, o tempo necessário vai ser maior. Então se diminui 1,
aumenta o outro, vai ser inversamente. Então tem que inverter os funcionários. Fez 5 e 3, fica 3 e 5. Agora eu passo para a próxima, esqueça os funcionários. Agora eu vou comparar os minutos, que tem um X, com o número de processos. 20 processos levaram 40 minutos. 30 processos vão levar mais ou menos tempo? Vão levar mais tempo. Aumenta um, aumenta o outro. Então elas são diretamente proporcionais, não precisa inverter. Então a gente vai ter na mesma ordem. Multiplica esses dois, então a gente vai ter 40x. 3 vezes 2 é 6, 5 vezes 3 é 15. A gente vai ter aqui 60x, sendo igual a 4 vezes 15 dá 30, dá 60. Vai dar 600 aqui. É 6.000. 2 zeros, 1, 2. Então x vai ser igual a 6.000 dividido por 60. A gente corta aqui, corta aqui. 6 dividido por 6 dá 1, sobra 100. A gente vai ter aqui 100 o quê? 100 minutos. 100 minutos é quanto? A gente vai ter que ver aqui em horas, né? Então eu tenho 100 minutos. Eu vou tirar 60, que vai dar 1 hora. Quanto que sobra? Aqui dá 0. Aqui pede emprestado. Então fica 0, aqui fica 10. Sobra 4. Ou seja, é 1 hora e 40 minutos. A gente tirou 1 hora, sobrou 40 minutos. Então a resposta correta aqui seria 1 hora e 40 minutos. O tempo necessário para essa nova equipe realizar os 30 processos. Próxima questão aqui. Aqui. Sabe-se que 3 funcionários demoram 8 horas para dar baixa em 40 relatórios. Considerando o mesmo ritmo de trabalho ao todo, quanto tempo 4 funcionários dão baixa em 6 relatórios? Então, o primeiro passo, as grandezas. Tem o número de funcionários, a gente tem o número de horas e a gente tem o número de relatórios. Então, vamos lá. 3 funcionários demoram 8 horas para fazer 40 relatórios. Considerando-se o mesmo tipo, o mesmo ritmo de trabalho ao todo, em quanto tempo 4 funcionários darão baixa, em quanto tempo, quantas horas, 4 funcionários darão baixa em 60 relatórios. Então aqui a gente tem a nossa tabelinha. Calcular com base na nossa tabelinha. Temos aqui a nossa tabelinha. Vamos calcular agora essas grandezas, né? Vamos relacionar essas grandezas aqui. Pegando a coluna do x, 8 e o x, que é a coluna das horas. Eu vou comparar horas com funcionário e depois horas com relatório, tá? Minha base de comparação é sempre as horas, né? A coluna que tem o x. Então, 3 funcionários levaram 8 horas. 4 funcionários vão levar mais ou menos tempo? Vão levar menos tempo. Eu aumento o número de funcionários, diminui o tempo. Então, se eu aumento um, diminui o outro, elas são inversamente proporcionais. Então, tem que inverter. Era 3 e 4, fica 4 e 3. Agora eu vou partir para os relatórios. Então, horas, meu x, e os relatórios, agora a última coluna. Então, 40 relatórios levaram 8 horas. 60 relatórios vai levar mais ou menos tempo? Vai levar mais tempo. Então, aumenta o número de relatórios, aumenta o número de horas. Vai ter diretamente proporcionais. Então, mantemos elas nessa ordem. Então, vamos ter aqui 8 e o x, que vai ser igual a 4 vezes 4, que é 16. 3 vezes 6, que é 18. Multiplica cruzado, então a gente vai ter aqui 160x, que vai ser igual a 8 vezes 180, que é 1440. O 160 está multiplicando, vai passar a dividir. O nosso x vai ser igual a 9. O que é o 9? O número de horas necessário. Tá? Então, 4 funcionários trabalhando 9 horas darão baixa nos 60 relatórios. Então, a resposta correta aqui seriam 9 horas. 9 horas. A próxima questão
Próxima e última questão que a gente tem aqui. Na oficina de costura de Dona Cotinha, 24 costureiras fizeram 60 metros de cortina estampada em um dia de trabalho. Quantas costureiras nas mesmas condições serão necessárias para fazer 90 metros de cortina estampada? Tá? Então aqui a gente tem o número de costureiras, as costureiras, e temos os metros, os metros trabalhados. Como a gente está vendo tudo em um dia, não precisa colocar o dia como uma grandeza, porque vai ficar um dia, então vai ser em cima 1, embaixo 1, você inverter eles de ordem vai dar na mesma, então não tem necessidade de você colocar os dias, tá? Porque o tempo será o mesmo que será analisado. Então na oficina de costura de Dona Cotinha, 24 costureiras fizeram 60 metros. Ele pergunta, quantas costureiras serão necessárias para fazer 90 metros dessa cortina? Então a gente tem aqui uma regra de 3 simples, com 2 grandezas apenas. Tabelinha, e agora a gente vai relacionar essas grandezas. Vamos analisar aqui então. Se 60 metros eu precisei de 24 costureiras, 90 metros eu vou precisar de mais ou de menos costureira? Eu vou precisar de mais costureira. Então aumenta um, aumenta outro, são grandezas diretamente proporcionais. Então basta multiplicar cruzado. Então a gente vai ter aqui 60x igual a 24 vezes 90, que vai ser igual a 2160. O x vai ser igual a 2160, o 60 que está multiplicando passa de 20, vai ter aqui 216 dividido por 6. Vai ser um total aqui de 36. 36 o quê? 36 costureiras. Então a resposta correta aqui seriam de 36 costureiras.